Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho, vamos calcular, aqui tem todo o cálculo, né, da probabilidade de alguém que tem um histórico de crédito boa, tem dívida alta, não tem garantia, mas tem renda maior ou igual a 35 mil. Então, eu quero classificar essa pessoa como bom ou mal. Classificar se essa pessoa tem um risco alto ou um risco baixo de crédito. Então, nós já temos a função, já fizemos a descida do gradiente, já chegamos em todos os Bs. Então, para cada atributo eu cheguei num B específico, através da descida do gradiente lá. Eu tenho esses valores aqui, certo? Então, qual vai ser o valor do meu Y? B0 mais B1 vezes história de crédito, mais B2 vezes a dívida, mais B3 vezes a garantia, B4 vezes a renda anual. Certo? Então, eu tenho aqui B0 mais B1, B2, B3, B4, ok. B0 é 0,12, mais B1, 0,71, vezes histórica de crédito, vezes 0. Então, menos 0,71 vezes 0. Mais 0,24, que é da dívida, e é o B2, vezes o valor da dívida, que é 0. 0,24 mais 0. Mais garantias, 0,54, vezes 1. Menos 0,54 vezes 1. Mais o B4, que é de renda anual, vezes a renda anual. A renda anual aqui é 2. Então, aqui dá 0, aqui dá 0, dá menos 12, menos 12, menos 0,12, mais menos 0,12 com menos 0,54 aqui, né? Com menos 0,54, que essa multiplicação dá, mais 2,14, que dá o y 1,48. Beleza, eu tenho y da equação da reta. Tenho y aqui, 1,48. Agora, eu jogo para a função sigmoide. Se fosse uma reta aqui, né? Então, eu jogo o y para a função sigmoide. E calculando com a função sigmoide, dá um P de 0,81. 0,81 deve dar mais ou menos, sei lá, se aqui é 1, aqui é 0,75, 81 vai dar mais ou menos aqui assim, certo? Então, 0,81 seria aqui, está acima de 0,5, que eu botei como 0, vamos supor. Então, 0,81 daqui. Significa que o risco de crédito para essa pessoa aqui, o risco de crédito para essa pessoa aqui, vai ser o quê? Vai ser o risco de crédito, vai ser 1. Esse vai ser o risco de crédito. Certo? Então, é assim que é feito. Eu acho os parâmetros, aplico na função da equação da reta, desculpa, chego no y eu chego, eu uso na função sigmoide, e vai me dar uma probabilidade daquela classe ser ou A ou B, ou 0 ou 1, né? No caso, 0 ou 1. Certo? Mesma coisa se eu utilizar aqui, um outro dado, né? A pessoa tem histórico de crédito ruim, que é 3, tem uma dívida alta, que é 0,
tem garantias adequadas, que é 0, e tem renda menor que 15 mil ano, que é 0. Os Bs, né, eles, então, só aplicar aqui, né? Então, B0 mais B1 vezes histórico de crédito, mais B2 vezes a dívida, mais B3 vezes a garantia e B4 vezes a renda anual. É o que é feito aqui, né? B0 mais B1 vezes, né? Tem esse parâmetro aqui que não multiplica ninguém, porque se todos os outros for 0, vale esse aqui, né? Óbvio, por isso. Para nunca dar um 0, é difícil dar aqui um 0. Então, aplicando esses valores aqui, eu encontro o y, aplico o y na minha função sigmoide e chego na probabilidade 0,9. 0,9 deve ser uma coisa mais ou menos aqui assim, né? 0,9 deve ser uma... Não, 0,9. Oh, desculpa. Vou apagar aqui. Então, 0,9 é uma coisa mais ou menos aqui assim, né? Mais ou menos aqui assim. 0,09. Ou seja, 0,09 é mais perto de 0 do que de 1. Portanto, eu tenho um risco alto. Tenho um risco alto de crédito para essa pessoa com esses históricos aqui. Histórico de crédito ruim, dívida alta, garantias adequadas e renda menor que 15. Em muitos na literatura, é muito comum ter isso aqui como sendo... volta. É muito comum na literatura, em vez de B, assim, ter... Muito comum, então, na literatura, em vez de ter B2, em vez de ter esses valores aqui, é muito comum na literatura eu ter... Eu estou apertando a tecla da caneta, sem querer. É muito comum na literatura chamar isso de teta. Teta, né? Teta é uma coisa assim, que é muito difícil. Teta é uma coisa assim. O símbolo de teta, então, teta. Então é muito comum na literatura ter teta e não B1, B2, B3, B4. Eu só usei B1, B2, B3 e B4 para simplificar, mas na literatura é mais comum ter os parâmetros como sendo desculpa, teta, isso aqui é um teta, não beta. Ter teta, né? Como sendo teta. E para finalizar, por que a gente viu regressão logística, né? Hoje, o estado da arte em algoritmos de aprendizagem de máquina são esses aqui, certo? O BERT, o GPT-2, o YOLO e o ResNet. O BERT e o GPT-2, eles são algoritmos de linguagens, tratamento de linguagem natural. Não sei se vocês já viram falar, agora já tem o GPT-3 de um consórcio chamado OpenIA. O GPT-3 é poderosíssimo. Ele já esse algoritmo aqui já escreveu, isso é baseado em redes neurais, tá? Ele já escreveu artigos que foram aceitos em revistas científicas renomadas. Ele escreveu sozinho. Então é muito poderoso. Ele tem em torno de 2 bilhões de parâmetros de entrada. 2 bilhões de parâmetros de entrada. Mas a origem deles é a regressão logística. A base é a regressão logística. É dessa ideia de função 0, 1, né? De classes por logística, né? Então, vão se ouvir falar muito desses algoritmos aqui para frente. O YOLO e o ResNet, esse aqui o ResNet eu não conheço, tá?
confesso a vocês que não conheço. Essa imagenzinha aqui eu achei de um grupo de IA que eu participo, por isso que eu coloquei aqui para vocês, casou bem direitinho. O YOLO é para fazer detecção de objetos, de imagens, né, de objetos. Ah, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, isso aqui é uma pessoa triste, isso aqui é uma pessoa alegre. E ele é poderosíssimo, assim, ele é assim, algo em torno de 100 vezes mais rápido do que uma rede neural. Assim, é muito poderoso esse algoritmo também. Então é uma coisa que, para vocês pensarem já em dar uma olhada, em estudar esses algoritmos aqui, tá? A OpenAI não liberou o GP3 para download, tá? Porque como eles têm, é muito poderoso, dá para fazer muita coisa com ele, eles, por enquanto, não liberaram, assim, porque ele é muito perigoso. Eles conseguem escrever coisas, então eles não liberaram o GP3 para download. O GPT-2 está disponível para download. Certo, gente? Então é só um rápido apanhado do algoritmo, como é que funciona, então, o algoritmo de regressão linear. Vamos ver isso na prática, né? Aqui uma referência, tá? Essa referência aqui tá em português, tá bem direitinho, explica bem direitinho toda a demonstração das fórmulas, se vocês tiverem interesse, né? De como chega naqueles valores lá na descida do gradiente, certo? Então, a ideia agora, vamos ver aqui, vamos parar, já parei? Vamos começar com o nosso exemplo, né? Nosso exemplo tradicional de risco de crédito. Nosso exemplo de risco de crédito. Então, vamos ver aqui, risco de crédito. Eu já postei, tá lá, gente, tá? Então, tá lá. Já tá lá no Moodle, tá? Inclusive, esses códigos já estão lá no Moodle. Vocês vão ver que eles são iguais aos últimos 3 que nós fizemos, né? Neighbors Bayes, árvores de decisão, Randall Forest, são os mesmos. A implementação é igual usando o Sklearn, né? Sklearn. Eu só alterei o risco de crédito, tá, gente? Eu tenho o risco de crédito 2 também, tá junto, que eu tirei, que aqui não tem não tem os moderados, tá? Eu tirei, se eu olhar aqui. Aqui, ó, risco de crédito 2. No CSV, CSV. Então, aqui no CSV, você pode ver que não tem o risco moderado. Então, eu modifiquei para a gente poder ver o exemplo. Risco de crédito. Vocês conseguem ver? Não está mais um pouquinho. Acho que dá para ver, né? Não dá para aumentar mais um pouquinho. Apagar as variáveis. Yes. Bom, até aqui é exatamente igual ao que a gente viu nas outras aulas. Eu uso a biblioteca Pandas, leio a base de dados, agora só que eu estou lendo a crédito 2, separo os atributos em previsores e algumas colunas que são os previsores, os primeiros 4 atributos, e o último atributo, né, ou seja, a quinta coluna, eu coloco como sendo classe. Minto, a quarta coluna. Então, se eu rodar aqui, eu tenho a base aqui com 5 colunas, né? Histórico, dívida, garantias, renda e
os riscos, que é a classe que eu quero fazer a predição, né? Tenho aqui também, então, a classe, né? Risco alto, baixo, alto e baixo, não tenho risco moderado, eu tirei fora, certo? Importo aqui o label encoder, então, para transformar aquelas 4 colunas de categórico para numérico, que aqui, se nós olharmos aqui, aqui eu já rodei. Rodo. Eu rodei tudo antes, né? Então vamos fazer o seguinte. Tá, bom, beleza. Já rodei tudo, né? Eu dei em vez de. Então, vamos apagar aqui. Vamos. Yes. Então, ok.